Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Queria convidar os irmãos a se colocar de pé. Nós estamos fazendo uma oração. Queria glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês, cada um dos irmãos que aqui se faz presente. Glorificar a Deus pela oportunidade que Ele nos dá nessa noite. Glorificar a Deus pela vida dos irmãos que nos visitam nessa noite e também vão estar aqui entoando os louvores. O pastor Tiago também, que vem de Criciúma também, né? Vem aqui essa noite trazer uma palavra de Deus para nossas vidas. E que assim, então, nessa noite nós possamos ser fonte de bênção na vida de outras pessoas através da palavra de Deus e também sairmos daqui edificados pela sua palavra. Sairmos daqui transformados pela palavra do seu poder. Senhor Deus eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, nessa noite, Pai, por essa rica oportunidade, Senhor Deus, de estar nessa noite, Senhor Deus, reunidos aqui, Deus, com um intuito, Pai. Nós não viemos aqui para ver somente uns aos outros, não somente para ter comunhão um com os outros, Pai, mas para ter comunhão contigo, Pai. Nessa noite, Pai, o nosso coração vem, Senhor Deus, desejoso, Senhor Deus, de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, de poder Te adorar, poder Te glorificar, Senhor Deus, como forma de gratidão nessa noite, Pai, por tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito a nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que todos os louvores entoados nessa noite, Pai. Senhor Deus, Pai, que o Senhor possa usar grandemente, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, do irmão Diácono Felipe, que vai estar ministrando a palavra introdutória nessa noite, Pai. Assim, da mesma forma, Senhor Deus, que o Senhor possa usar grandemente, Senhor Deus, a vida do irmão Mateus com a sua esposa que vai estar aqui, Senhor Deus, entoando os louvores nessa noite, Pai. Pai, que todo louvor entoado pela Tua igreja aqui, Senhor Deus, nessa noite, chegue até Ti, Pai, como algo agradável, Senhor Deus, que agrade, Senhor Deus, a Ti, Deus, que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai, nessa noite, Pai. Também da mesma forma, Senhor Deus, usa o pastor Tiago, Senhor Deus, nessa noite, Pai, para ministrar a Tua palavra, Senhor Deus. Pai, que toda palavra revelada ao Teu servo nessa noite, Pai, sirva, Senhor Deus, de edificação para nossas vidas, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa usar Ele com toda a ousadia, Pai, com toda a graça, Senhor Deus, com toda a intrepidez, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. É o que nós Te pedimos nessa noite, Pai, como igreja aqui reunidos, Pai, que a Tua presença, Senhor Deus, se manifeste nesse lugar, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor Deus, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode tomar seus assentos, bondade, fica à vontade. Vou passar para o irmão Diácono Felipe, que vai estar fazendo a introdutória. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Como eu sempre falo, é sempre bom e gratificante estarmos aqui na casa do Senhor, adorando e bendizendo o seu santo nome. E como eu sempre falo, é sempre motivo de alegria e de render graças a Ele, porque é mais um motivo e mais um momento em que nós estamos aqui reunidos. Isso quer dizer que até aqui tem ajudado o Senhor. E se estamos aqui com saúde, se estamos aqui para adorá-lo, é porque toda honra e glória seja dada a Ele. Amém? Eu quero compartilhar um texto que se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 23, versículo 39. Como hoje vai ser pregado sobre de um dos 5 solas, sobre a graça. Um versículo, um texto que nos fala muito sobre a graça, que é essa passagem dos 2 malfeitores ali, que diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus? Estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos
merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um texto que fala num momento exato ali que Jesus está crucificado. E podemos ver que há dois malfeitores também junto com Jesus ali, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E quando olho aqui para essa passagem, o Espírito Santo me traz essa imagem de comparar essa passagem aqui com o mundo, o universo, o mundo onde nós vivemos. O mundo, ou seja, as pessoas. Porque aqui, como ela está falando aqui, que havia dois malfeitores. E os dois estavam sendo condenados juntos com Jesus. E naquela época, todo crucificado ali, ele era maldito. Ele era maldito por ser crucificado, ter aquela crucificação. E aqueles dois estavam ali recebendo aquela sentença. E quando eu olho para essa passagem, eu vejo como um mundo. Ou seja, o mundo lá fora, ou seja, nós éramos assim também, porque todos estavam sentenciados a receber o castigo. Mas o que nos trouxe a paz foi o sacrifício de Jesus no Calvário. Aqui um se viu para condenação, o outro para salvação. Aqui eu vejo a graça de Deus esplêndida nesse capítulo. Por quê? Porque nenhum dos dois era merecedor de salvação. Aquele que reconheceu Jesus ali como Senhor, no seu final ali, a gente podemos ver que ele fala assim, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ou seja, ele sabia que aquele castigo que ele estava recebendo era pela sua iniquidade. Ou seja, o mundo também receberia todo esse castigo. E mais para frente vai falar assim, e acrescentou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E quando eu olho para esse versículo aqui, me faz lembrar que todo homem, ele é incapaz de conhecer e reconhecer o senhorio de Cristo, se não for uma dávida de Deus entregue pelo Espírito Santo para o homem. E quando eu lembro daquela passagem quando quando Nicodemos vai ter com Jesus. Nicodemos, um fariseu, um mestre da lei, um homem doutorado que entendia tudo sobre a Torá. Mas quando Jesus fala do reino, ele não sabe explicar. Jesus pega e fala: eu estou falando de coisas terrenas, tu não está entendendo? Imagina se eu falar do reino. Ou seja, aqui a graça está explícita. Aqui o ladrão da cruz, ele teve esse entendimento, mas esse entendimento que ele teve foi mediante a graça de Jesus. Como está escrito lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça, essa salvação que ele teve, foi um dom imediato de Deus. Amém? Era só isso que tinha para falar. Vamos fechar nossos olhos, agradecer ao Senhor pelo dom da vida que Ele tem nos dado, pela graça que Ele tem nos dado. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia, pela Tua graça, Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor Deus e Pai, abençoa, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, que está, Pai, olhando, vendo a live, Senhor Deus. Pai, e abençoa cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor Deus. Senhor Deus, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.
Convidar o irmão Mateus, sua esposa, que vão estar ministrando os louvores nessa noite. Ou seja, sola gratia, nessa noite vamos estar ministrando sobre esse tema. E que o irmão Felipe ministrou aqui agora na introdução, dá bem a entender, né, irmãos, toda a humanidade, né? Os que creem e os que não creem, aí dividido por Cristo ao meio. Então, Cristo ao meio da cruz, um creu para a salvação, o outro não creu para a sua condenação. E qual era o mérito desses dois que estavam na cruz ao lado de Cristo? Nenhum era merecedor. Isso se chama graça. Nenhum de nós tem mérito na nossa salvação, é somente a graça. Glória a Deus. Vou passar para os irmãos que vão estar ministrando louvor, fica à vontade. Deixa Deus usar a vida de vocês. Igreja, amém? Vocês estão felizes, amém? Queria que vocês ficassem de pé para nós adorar o Senhor neste momento. Desde já queria agradecer o convite do pastor Paulo, agradecer ao irmão Marcelo e o Braia que nos acompanharam até aqui. Queria que você agora, neste momento, esquecesse tudo que está acontecendo agora no mundo e focasse apenas no céu, apenas na glória de Jesus, aquele que deu a sua vida por nós, pela graça, para que nós sejamos salvos e sejamos filhos dele. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer
te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais Sair daqui, eu não quero mais. Nós queremos ser a tua habitação, Sair Jesus. daqui, eu não quero mais. Sair daqui, me deixa morar na tua presença. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Aleluia, aplauda o Senhor, aleluia. Glórias a ti, Deus, aleluia. Nós só necessitamos da tua presença, Senhor, da tua graça, Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Cante, Senhor, Senhor, tua graça me basta.
Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, só tua graça me basta, Jesus. Só tua graça nos basta, Jesus. Tua presença me sustenta. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Jesus. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Pai. Receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, somos os teus filhos. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai
me adotou, o seu amor me encontrou. Oh, eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai nos separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai nos separar do seu grande amor. Cante mais uma vez. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Oh, eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia. Quantos são filhos dele? Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmão Mateus. Convidar o pastor Tiago. Os irmãos podem tomar seus assentos, fique à vontade. Glória a Deus. Pastor Tiago, mais uma vez, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Vamos estar orando pelo pastor Tiago. Levante a sua mão para cá. Eu peço para você que nos acompanha através do Facebook, que esteja compartilhando com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser assim também alcançadas pela palavra do Senhor. Eu acho que está ligado o microfone, o pastor ali está abaixo, está pegando retorno. Então seja um compartilhador, seja um semeador da palavra, né? Assim compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas também. Às vezes a gente compartilha tanta coisa, quem sabe tanta notícia de desgraça. Compartilhe hoje uma boa notícia, a graça do Senhor. Amém? Vamos orar, estenda sua mão para cá. Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos pela vida, Senhor Deus, do pastor Tiago, Senhor Deus, a qual o Senhor trouxe essa noite, Pai, essa cidade, essa igreja, Senhor, nessa noite, para ministrar a Tua palavra, Deus. Pai, que o Senhor possa usar ele grandemente, Pai, com toda a ousadia, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa também assim abrir o nosso entendimento, Senhor Deus, para a Tua palavra, Senhor Deus, essa noite, Pai. Tudo aquilo que o Senhor revelou ao Teu servo, Pai, que o Teu Espírito Santo possa operar em nós, Pai, trazendo assim, Senhor Deus, o entendimento e a revelação da Tua palavra, Pai. Eu te peço nessa noite, Pai, nós como igreja, Pai, pedimos, Pai, que o Senhor venha guardar o ministério do pastor Tiago, Senhor Deus, guardar a sua família, Senhor Deus, proteger, guardar, Senhor Deus, para que ele continue fazendo a boa obra, Pai, assim como o Senhor tem o chamado, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Glória a Deus por todas as coisas. Feliz demais com o convite do pastor Paulo de estar aqui, de conhecer parte do povo de Deus aqui
no Treviso, de conhecer Treviso também. Não tinha vindo aqui ainda. E a cidade é pequenininha, mas muito bonita, pelo que vi, meio à noite, mas eu vou perceber que é bonita, bem cuidada. E eu louvo a Deus, irmãos, e fico alegre porque aqui tem pessoas pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma íntegra, pura e simples. Amém? Louve a Deus por esta igreja, que zela pela palavra. Agradeça a Deus todos os dias. E como cantamos aqui, os irmãos cantaram, o Pai me adotou. Eu quero iniciar essa mensagem perguntando para mim e para você. Perguntar para mim, irmãos, porque a mensagem é sempre muito maior do que o pregador. A mensagem não é minha, a palavra não é minha, a palavra é de Cristo Jesus, é de Deus o Criador. Que filho nós temos sido, já que o Pai nos adotou? Como nós temos demonstrado a nossa gratidão mediante a tamanho amor? O pastor me convidou para falar hoje sobre sola gratia, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Um amor que não se explica, um amor imensurável, que mesmo eu não merecendo nada, aliás, eu merecendo sim, o inferno, o Senhor me alcançou. Que filho nós temos sido? Que filho você tem sido aqui na cidade de Treviso? Tem anunciado quem é o seu pai? Aqueles que você diz que ama? Quem nós temos sido diante de Deus, diante de tamanho amor? E para iniciar a palavra de Deus, trago também aqui os cumprimentos da igreja onde congrego, do meu pastor Bruno, do Ministério Aviva, lá de Criciúma. Um abraço a todos aqui nesta noite. Pastor Paulo, sua esposa, sua família. E eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Efésios. Não há texto melhor para falar da graça. No capítulo 2, no verso 1 ao 10. É o que nós vamos ler. Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele vos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu te convido a inclinar a cabeça por mais um momento. Senhor, eis-me aqui, Deus, para falar da tua palavra. Usa-me, Senhor Jesus, apenas como instrumento, e que nada que fale aqui soe do meu coração, mas que a tua palavra seja anunciada neste lugar. Abre os nossos corações, fala comigo, fala com meu irmão que está aqui nesta noite, e que em tudo o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, alguém aqui vive, ou quem sabe já viveu,
em busca de alegria e de paz? Não precisa levantar a mão, responda aí no seu coração. Você já viveu assim constantemente, em busca de alegria? Se fala tanto de depressão, o mal do século. Você já viveu em busca de alegria e de paz? E você por acaso tem a sensação de que essas coisas talvez estejam cada vez mais distantes de você? E consegue perceber também que na maioria das religiões ou das culturas, da cultura popular, existe alguma atividade, alguma maneira, alguma manobra, algum projeto para melhorar as circunstâncias ou a perspectiva sobre a vida. Eles tentam buscar alguma forma de encontrar isso. A humanidade anda assim. O mundo anda assim, buscando constantemente ser feliz. Buscando constantemente uma alegria plena, uma felicidade plena. E tentam isso. Em todo momento. Numa busca dentro de si. Com as suas forças. Buscando soluções. Que não são alcançadas ou encontradas por nós. Jamais. Hoje eu fui convidado pelo pastor Paulo para falar sobre sola gratia, somente a graça de Deus. E eu quero enfatizar, irmãos, a importância de estudarmos a história. Parece vago às vezes você saber o que se fez no passado. No entanto, o que a igreja fez no passado nos trouxe até aqui. Então é muito importante que nós conheçamos a história da igreja. E eu trago um verso bíblico, uma revelação de Deus ao meu coração. Em Eclesiastes capítulo 1, verso 9, um grande sábio, Salomão, já enfatizava que não há nada de novo debaixo dos céus. Você consegue perceber a importância de estudarmos a história? O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. E estudar, irmãos, então, os 5 solas, a história da igreja, é algo que fortalecerá esta comunidade aqui nessa cidade. No século XVI, a igreja romana, mergulhada nesse equívoco de buscar a alegria e a felicidade com a sua força, criou um sistema para se alcançar a salvação por base dos méritos. Quem é estudante, provavelmente já estudou alguma coisa onde igreja e política se misturavam. Já estudou alguma coisa sobre indulgências. Irmão, se vendia terreno nos céus. Era por mérito que se alcançava alguma coisa. Totalmente dependente das obras. Era uma visão equívoca que a igreja trilhava. A Bíblia afirma que as nossas obras são como trapos de imundícia. Tais exigências que se faziam ao longo da história da igreja traziam um fardo que esmagava os cristãos nessa época por toda a Europa. E graças a Deus, alguns homens compreenderam pelas Sagradas Escrituras o que significava as doces palavras de Jesus. O meu fardo é suave, é leve. Então eu faço um convite, irmãos, a nós nesta noite, para entendermos como o homem pode se libertar do pensamento errôneo de que a sua salvação, de que você merece alguma coisa, de que a sua salvação depende daquilo que você faz, entendendo o princípio da graça somente. E eu faço um teste, tente imaginar uma situação aqui para a gente tentar entrar nesse tema.
estamos num velório. Duas situações podem acontecer. Se você tiver fé, uma ressurreição. Você pode clamar em o nome de Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tem poder para que isso aconteça. E talvez se acontecesse, muitos crentes sairiam correndo. Porque talvez não conhecem, não relembram mais quem é o seu Deus. Mas poderia acontecer um milagre e uma ressurreição. Ou não poderia acontecer nada. E o morto estaria ali, sem ouvir, sem se mover, sem respirar, sem reação alguma ao que é externo. Morto, irmãos, não toma por si decisão nenhuma. Morto não responde, é apenas um corpo sem vida. Um corpo inerte, parado. Uma horrível condição de trevas, solitude, silêncio. A não ser que o morto ouça a voz do Criador do universo e saia, irmãos, da morte para a vida, um novo nascimento. Mortos em delitos e pecados. Os primeiros versos, mantenha sua Bíblia aberta. Os primeiros versos do texto que lemos em Efésios capítulo 2, verso 1, revelam aqui o estado natural da humanidade. Mortos que andam. Os mais novos aqui talvez, eu também, já estou quase com 40, já vimos diversos vídeos, filmes de zumbis, não vimos? Mortos que andam. A palavra de Deus aqui é clara em mostrar que esse é o estado da humanidade. Mortos que andam. O apóstolo Paulo diz que os efésios estiveram mortos e expõe aqui ao mesmo tempo a causa da morte, os seus pecados e os seus delitos. Afirma que eles não estiveram sobre um risco de morte, mas era uma morte presente. Estavam mortos. Aquilo deve ter soado estranho nos ouvidos. Porque não depende de nós, é Cristo indo ao nosso encontro. Para que entendamos isso que foi falado aqui, é necessário que o Espírito Santo olhe para você e quebre toda e qualquer barreira de lógica. Mortos que andam. Esse era o estado do homem, esse era o meu estado, era o teu estado, até que Cristo olhou para você. Aleluia, Deus. Irmãos, a morte espiritual, segundo Calvino, não é outra coisa senão um estado de alienação, em que a alma subsiste em relação a Deus. Já nascemos todos mortos, até que nos tornamos participantes da vida em Cristo. Precisamos aprender, então, a ver. Você precisa perceber de onde você estava, o que você era, e no que em Cristo você se tornou. Órfãos. Não mais. Precisamos ver a real condição que estávamos para então, irmãos, nos deleitarmos. A vida, ela é muito prazerosa. Quando nós entendemos quem é o nosso Deus, o que Ele fez por nós, compreender o amor dEle talvez seja algo que é impossível, ninguém compreenderá. Mas quando, irmãos, temos essa percepção de que não merecíamos nada, mas Ele nos chamou à vida, nos oportunizou uma eternidade ao seu lado, mesmo não merecendo, a vida se torna prazerosa. Esse sentido que talvez você tenha buscado, essa alegria plena e essa felicidade, está aqui, irmãos, ao entender quem é Deus, quem somos nós e o que Ele fez.
E eu te convido então a buscar hoje entender a graça, para que você possa se deleitar e regozijar no milagre eterno que o Senhor nos concedeu, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mortos em seus pecados e delitos significa desviados do caminho certo, do caminho reto, do caminho estreito, inclinados a errar o alvo de glorificar a Deus. Primeira pergunta do Catecismo de Westminster vai perguntar o porquê. Para que serve o homem aqui? Qual a finalidade do homem? Glorificar a Deus. É para isso que nós nascemos, é para isso que nós estamos aqui. Mortos, irmãos, em pecados e delitos, significa totalmente desviado disso, desse objetivo. Mas por que estaríamos mortos, Tiago? O mesmo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 5 e no verso 12, que assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Desde Adão, irmãos, o homem está afastado de Deus. E a causa da morte é a sua desobediência, é o seu pecado. Delitos, dar um passo em falso, pecados, errar o alvo. E a Bíblia nos revela que o salário do pecado é a morte. Em Romanos capítulo 6, no verso 23. Morte é separação. Estávamos distantes de Deus, separados de Deus. Assim como a morte separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus. O fato é que essas pessoas aqui, essa carta foi destinada aos Efésios. Essas pessoas aqui, descritas como mortas, talvez você ainda está pensando de forma terrena. E talvez muitos dos que ouviram Paulo ao dizer isso aqui, não conseguiam entender, porque não significava que chegaram ao fim de suas vidas. Não é isso que a Bíblia está falando. Alguns teólogos ensinam que mesmo o não regenerado tem condições de realizar o bem natural, como comer, beber, falar, fazer exercícios e até mesmo o bem cívico e moral. Você vai conhecer e você conhece pessoas, ou talvez você mesmo diga: Pastor Tiago, eu não mato, eu nunca roubei, eu nunca traí, eu nunca menti. Aqui você já falou porque você está mentindo. Eu sou bonzinho. Irmãos, o próprio Jesus disse: se vocês fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, qual é a sua recompensa? Até os pecadores fazem isso. Até aquele que não é regenerado faz coisas boas. Não é disso que Paulo estava falando. No verso 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E eu quero enfatizar essa parte, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Continuando, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Essas pessoas aqui, e talvez muitos de nós, mesmo dentro da igreja, vivem alienados à vontade de Deus, sem culpa, sentindo perfeitamente bem, tão associados, irmãos, às regras deste mundo, que não percebem o seu distanciamento de Deus. O texto também aqui nos revela que éramos considerados filhos da ira, em rebelião constante contra Deus. Estávamos vivos para este mundo, mas mortos para Deus. E se não tínhamos uma vida espiritual, nada do que fazíamos poderia agradar a Deus. Entenda, desde o princípio,
E não subestime o seu Deus. Deus nunca fez um plano B. Não existe isso em Deus. Às vezes isso é difícil de nós entendermos porque a primeira coisa que Deus cria é o tempo e nos coloca depois dentro desse tempo. No entanto, Ele, irmãos, não existe no tempo. É um ser atemporal. Fora disso não há início e não há fim. O que nós somos condicionados. Então não existe plano B. Antes da fundação do mundo, Cristo já havia morrido por você. Antes da fundação do mundo, o Senhor já havia te escolhido. Já havia te ressuscitado com Cristo Jesus. E se você não consegue entender, clame ao Senhor. Para que o seu coração, os seus olhos, a sua mente, entenda isso. Não tínhamos uma vida espiritual. Então, desde lá do início, quando Adão e Eva quebram uma ordem, a queda faz isso aqui com a humanidade, irmãos. Nós estávamos assim com Deus. Tanto que a palavra revela que o Criador do universo vinha todas as tardes caminhar conosco. O homem desobedece a Deus e há o que nós chamamos de queda. E a partir desse momento, nada mais do que nós fazemos consegue voltar para cá. Nada mais, eu sou bonzinho, mas você está aqui. Pastor, eu não faço nada de errado, mas você está aqui. E a única forma de voltar para Deus é Jesus Cristo. Sozinho um morto não faz nada. Não respondemos, irmãos, a estímulos físicos quando estamos mortos. E se continuarmos separados de Deus, se não tivermos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, não conseguimos responder a estímulo espiritual algum. Não fazemos nada e mais, nada do que você faz. Se você não estiver em Cristo, tem valor algum. E te digo mais. Órfão que não é mais órfão. Nada do que você faz vai aumentar o amor de Deus sobre você. E te digo mais, nada que você não faz vai diminuir o amor de Deus sobre você. É algo inexplicável, irmãos. Não estávamos apenas doentes, estávamos mortos. E um morto precisa ser ressuscitado, ou então você vai apodrecer. É nascer de novo, Paulo estava falando, é nascer de novo. Vivemos, essa cidade é linda, mas é um grande cemitério. Mortos que andam. Irmãos, cheio de pessoas mortas espiritualmente, embora que estejam vivas fisicamente. E órfãos que não são mais órfãos, diante desse cenário, o que nós estamos fazendo? Você consegue? Eu faço um convite para você vislumbrar e se deleitar na graça de Deus, mas já puxar a responsabilidade sobre mim e sobre você do que nós temos que fazer. Que sejamos chamados de loucos aqui, irmãos, mas anuncie, se você ama, anuncie isso. Anuncie essa mensagem. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, mas as várias oportunidades que o Espírito tem te dado, nós temos nos calado. Nós temos sido omissos. Isso não vai diminuir o amor de Deus sobre a tua vida, mas que filho nós somos. Irmãos, o que estamos fazendo? Essa condição que a humanidade aqui é colocada, deveria nos causar horror, deveria ser recebida com espanto, porque nós sim precisamos cumprir o ID do Senhor, falar do Evangelho,
Nesse trecho da palavra, não há nada obscuro aqui. Ao afirmar que todos os que vivem segundo o curso deste mundo, segundo as inclinações da carne, vivem, andam e respiram sobre o comando de Satanás. Essas pessoas que estão vivas, estão mortas. Você consegue entender isso? E você consegue ver a responsabilidade que nós temos? Se nós vivermos e vivermos bem, 85 anos, irmãos, é bastante? Não é nada comparado à eternidade. É isso que nós, alerte-se, nós se somos salvos, se temos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, já estamos vivendo a eternidade, não morreremos jamais. Anuncie isso. Dê oportunidade ao seu vizinho. Como dizemos que somos crentes, que confiamos no Salvador, se não conhecemos o vizinho? Não sabemos nem o nome de quem mora ao nosso lado. Que sejamos, irmãos, conscientes, que essa palavra nos traga consciência, que a ira de Deus, da ira de Deus sobre as nossas vidas, como resultado da nossa desobediência, ou seja, do nosso pecado, que o evangelho seja pregado aqui na cidade de Treviso, em sua íntegra, em todas as igrejas, através de filhos, através de nós. Ainda no verso 2, a última parte ali diz: o Espírito que agora está. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Estávamos em obediência, mesmo que inconscientes, ao reinado do príncipe da potestade do ar, a saber, Satanás. Quando não temos essa consciência, nós vivíamos, irmãos, sobre o domínio do diabo, debaixo do seu reinado. E por muito tempo, talvez pensando que estávamos caminhando em um caminho de luz, totalmente cegos, totalmente incapazes de fazer qualquer coisa a respeito de nós mesmos, presos em um cativeiro. O diabo é quem dita as regras aos desobedientes. Isso tem que gerar horror em nós. Ele foi desobediente e ele deseja que os homens também desobedeçam a Deus. Ele tentou Eva no Éden com a mentira e levou a humanidade a pecar contra Deus. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, e aqui está a importância de estudar mais uma vez a história da igreja. Eu acredito que a maior estratégia do nosso inimigo hoje está dentro das igrejas, porque dentro das igrejas temos crentes, temos filhos que não leem a Bíblia, que não têm a leitura diária da palavra de Deus. Que crente é esse? Que filho é esse? Que não fala com seu pai, que não tem um momento de oração? Quando, pastor? De 15 em 15 dias, quando a igreja ora? Não, irmãos, todos os dias, eu diria mais, em todo momento. Como que nós andamos sem estar orando? Essa é a maior estratégia. Fazer com que as pessoas pensem que estão bem. Fazer com que você continue aqui dentro da igreja apenas para buscar a sua bênção. Apenas para buscar o seu milagre. E até agora não entendeu. O Deus desta era, olha o que Paulo fala, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esses dias me perguntaram, por que tu mantém um programa na rádio, sendo que lá só tem crente? Porque tem crente que não entendeu ainda, que é somente pela graça.
que é somente o amor de Deus em nós, não é o que nós fazemos. O sistema, irmãos, tem gente que é presa por sistema religioso. E essa é a maior estratégia de Satanás nos dias de hoje. A igreja estava totalmente corrompida. Deus nunca perdeu o controle de nada. Então levanta homens que entendem. E como que entendem? Porque tinham acesso à Bíblia. E ao ver as Escrituras, existiram vários movimentos de reforma, irmãos. Muitos homens morreram para que nós hoje estivéssemos aqui livres assim com a Bíblia, com essa baita oportunidade. Olha quantas Bíblias temos aí. Deus, por algum motivo, protegeu ali Lutero para martelar as 95 teses lá na porta da igreja. Irmãos, e eu digo que hoje, pela quantidade talvez, a igreja está tão corrompida como estivera naquele outro momento. Igrejas pregam que você será feliz aqui nessa terra, que você será rico. Empresas quase que não igrejas. Igrejas que pregam que você é o centro, que você é importante, estão desviando muitos da centralidade do Evangelho, que nunca disse isso. Pastor, mas está escrito: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, irmãos, isso é verdade. Mas o contexto dessa mensagem diz que eu posso passar fome, eu posso ser açoitado, eu posso ser preso. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. A leitura bíblica diária é importante para que você siga honrando esse amor que foi derramado sobre as nossas vidas. Quem ama o mundo, irmãos, não pode amar a Deus. Quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. O mundo e o seu sistema são um contraste do que é o reino de Deus. Então que te chame de louco mesmo, você não é daqui. As pessoas são escravas desse sistema. O mundo pressiona as pessoas para acreditarem que está tudo bem. Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso inimigo, irmãos, trabalha constantemente para nos manter no sistema. E com a queda existe um impulso dentro de nós para fazer o mal. O mal procede de dentro do nosso próprio coração. Eu quero falar um pouco então sobre a depravação do homem. Ainda no texto, no capítulo 2, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Trago mais uma citação aqui de Calvino que diz, ele tenta interpretar aqui por que Paulo fala que todos nós aqui, que se coloca também, para que não se presumisse o que agora disse, não passe de caluniosa censura contra o caráter pregresso dos efésios. Ou como judeu desprezasse os gentios, o apóstolo associa a si e a sua raça com eles. Isso não é expresso hipocritamente, mas como sincera confissão de gloriar-se em Deus. Tente imaginar comigo, irmãos. Você acha que você é bonzinho? Imagine se existisse uma tecnologia
capaz de plugar o nosso pensamento agora aqui. E o teu pensamento, de talvez 30 dias atrás, fosse exposto aqui nesse telão. Você mais bonzinho. Pensamento de um dia atrás. Você teria coragem de colocar aqui? Expresso nesse telão? Um dia, pastor, é muito. De poucas horas atrás, irmãos, o teu pensamento aqui. Ou talvez os teus pensamentos que você teve agora mesmo durante essa mensagem. Aqui nesse telão. Esse sou eu e você. Totalmente depravados. Inclinados para o mal. Misericórdia, irmãos. Aquilo que não merecíamos, Ele nos deu. A saber, vida eterna. Graça. Aquilo que merecíamos. É que além de Salvador, Ele é Senhor. E nós somos escravos, irmãos, deste Deus. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não são os meus sonhos, são os dele. Jonathan Edwards fala sobre, para nós entendermos, às vezes a vontade de Deus fala num grande mosaico. E às vezes a gente não entende porque a gente vê no micro, a gente vê o pequeno. Pastor, mas está acontecendo isso e aquilo, tudo de ruim na minha vida. Irmãos, Deus tem um plano que é macro. Ele vê de cima, Jonathan Edwards compara como um mosaico, as peças todas quebradas, são feias sozinhas. Mas quando você olha de longe, você percebe uma grande obra-prima. Esse é o plano de Deus sobre a humanidade, sobre nós, sobre as nossas vidas. Tente ver na perspectiva de Deus. Talvez você nunca será rico. Talvez você nunca se cure. Ou talvez sim, você será rico. Talvez sim você se cure. Se Ele fizer ou não fizer, irmãos. Como cantamos, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor. E nós temos que ser discípulos. Discípulos, digo mais, que façam discípulos. O papel do pastor aqui, sabe qual é? Instruir vocês. Se você for na Bíblia e ver qual é a função de um pastor, é essa. Capacitar pessoas. Instruir vocês na santa palavra de Deus. Para que nós façamos discípulos. Que filhos temos sido. O Pai me alcançou, o amor me alcançou. Que filhos, irmãos, nós temos sido. Aleluia. Se não entendermos esse amor, essa graça, o nosso destino é trágico, irmãos. Arrependam-se. Paulo declara nesses versos que todos os homens, sem exceção, quer judeus, quer gentios, como sendo culpados. Fora de Cristo não há vida. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, se Ele é o caminho, tudo que está fora dele é atalho, está errado. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se Jesus se declara a verdade, tudo que não é Jesus é mentira. É lógico isso. E se Ele é a vida, Jesus é a vida, se nós não estivermos em Jesus, nós estamos mortos. Com a queda, o ser humano se tornou escravo. Escravos não têm liberdade. Você consegue perceber que a humanidade toda está presa em um sistema. Escravos do dinheiro, das mídias sociais, do status social, da aparência, da religiosidade, de uma máscara muitas vezes que usa-se dentro da igreja.
Aqui dentro eu sou crente, mas em casa não. Vive preso num sistema religioso. Se essa máscara não cair, você vai para o inferno. Da aparência física. Vivem em busca do prazer, escravos do pecado. Vivem uma vida para satisfazer a si próprio e as suas vontades. Servindo um Deus chamado ego. Pessoas vivendo exatamente o contrário do que Jesus disse. Mateus capítulo 20, verso 27. Quem entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Irmãos, muitos vivem o contrário disso e pensam que são crentes e cantam que o Pai nos adotou. Todo o sistema à nossa volta insiste em dizer o que devemos ou não fazer. No entanto, a nossa regra de vida tem que ser a palavra de Deus. Graças a Deus pela liberdade que nós temos ainda. Talvez outras gerações, eu não sei quando o Pai vai voltar, mas talvez outras gerações não tenham essa liberdade. Aproveite. Leia a Bíblia todos os dias. Quer ouvir Deus falando, irmãos? Leia a Bíblia. Quer falar com Deus? Ore. E sabe quando que nós vamos aprender a orar? Como? Lendo a Bíblia. Uma coisa está muito ligada na outra. Se você não faz isso, você perde muita coisa, irmãos. Todo o sistema à nossa volta insiste em dizer. O próprio Cristo afirma que nós devemos servir. Nos versos seguintes tem uma frase que é muito bonita. Tem até uma canção. Recomendo os irmãos a ouvirem um ministério chamado Projeto Nova Cidade. Eles cantam trechos bíblicos em melodias. Eles têm uma música que fala, mas Deus. O texto aqui diz, mas Deus, que é rico em misericórdia, por seu muito amor que nos amou. A Bíblia nos revela que Adão passou a viver quando Deus soprou nele o fôlego da vida. E aqui a gente vê um princípio que nos revela que passamos a viver somente quando nós somos enxertados em Cristo Jesus. Passamos então a viver uma vida em comum com Ele. Morte e ressurreição são coisas opostas. E já lá no Éden há uma promessa de um Redentor firmada no imensurável amor de Deus sobre nós. Existe uma boa notícia. João já afirmava, 1 João capítulo 4, verso 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmão, Ele fez um caminho pelo qual nós sozinhos nós jamais conseguiríamos ir. Sozinho morto não levanta. E Cristo já é revelado na abertura lá do Mar Vermelho, um caminho pelo qual sozinhos jamais. Você consegue ver Cristo nisso? Você consegue entender o que é o amor de Deus, o que é sola gratia? A prova maior de que não merecemos nada é que somos chamados da morte para a vida. Estando nós ainda mortos em pecado, é o que a Bíblia nos revela. Irmãos, Romanos 5, 6, 8, olha só, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Estávamos mortos. Ele morreu por você. Jesus diz em João 5, 25, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou,
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ele fez um caminho, volto a dizer, pelo qual jamais conseguiríamos ir sozinhos. É graça de Deus. Sola gratia. Entendamos, irmãos, que o Senhor nos livrou do que deveríamos pagar. Isso tem que te constranger. Todos nós merecíamos o inferno, entenda isso. Todos nós, não há um justo sequer. Mas por sua misericórdia que Ele usa como quiser e com quem quiser, somos salvos das consequências dos nossos pecados. Deus chama a vida mortos espirituais. Através da sua misericórdia, Ele não nos dá o que nós merecíamos. E pela sua graça, Ele nos dá o que não merecíamos. A salvação. Glória a Deus. E isso tudo, irmãos, só nos alcança porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Foi lá na cruz que Deus demonstrou o seu repúdio ao pecado. E o seu amor por nós é graça que nos persegue. O pecado havia enterrado cada um de nós. Com o mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus, Deus demonstra por cada um de nós ao nos chamar à vida através do Espírito Santo. Passamos então da condição de mortos para vivos. Não depende de nós. Nunca foi sobre nós. Sobre o que somos ou o que podemos fazer. Foi por causa dele. Foi por ele, foi o amor que moveu ele. Ele é amor. Sola gratia. Efésios 2, 4 e 5. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Nossa tristeza acabou. Se você entendeu isso que eu falei aqui, você não vai mais ser depressivo. Você não vai mais chorar. A sua tristeza acabou, irmãos. Porque o amor de Deus sobre a tua vida é algo inexplicável. E Ele te deu chance de estar na eternidade com Ele. E nós não somos, aliás, nós não estamos salvos. Nós somos salvos. Não por nós. Porque Ele te amou. Ele me amou. Nossa triste condição tem um fim na cruz. A morte de Jesus Cristo trouxe vida a pecadores que não mereciam, que mereciam. A justiça obtida por Ele em sua vida reta e santa foi imputada a nós. Isso se chama justificação. Quando Deus olha para você agora, Ele não vê mais os seus pecados, Ele vê Cristo. Quem estuda direito vai entender muito bem isso. A culpa de um, a ira de Deus que era sobre a minha vida, recaiu sobre Cristo na cruz. O seu sangue é derramado em meu favor. E hoje, quando Deus olha para nós, Ele não vê o Tiago, Ele não vê você, Ele vê o sangue de seu Filho amado, Jesus Cristo. Aleluia. Não somos justos, irmãos, mas fomos declarados justos. O Pai julgou e decidiu o contrário daquilo que nós merecíamos. Aleluia. Nossa natureza não mudou. Você continua pecador, mas o seu status diante de Deus, por causa de Cristo, mudou. Aleluia. Ele passa a nos ver como completamente retos, completamente santos. E é por isso, somente por isso, que nós temos acesso a Deus.
Nossa comunhão, lembra da queda? Nossa comunhão é restabelecida em Cristo, por causa de Cristo. Ele nos vê alvos como a neve, pois o sangue de Cristo nos lavou. E se não fosse assim, do que valeria a morte de Cristo Jesus na cruz? Se fosse pelo que você faz, ou o que você deixa de fazer, do que valeria Cristo morrer na cruz? Sola gratia. Fomos resgatados. E o que leva Deus a isso é o seu amor. Esse amor de Deus é tão imenso que desafia toda e qualquer definição. Não há como explicar, mas tem como sentir. Talvez você sinta esse amor hoje. Somente aqueles que ouvem a sua voz conseguem entender, talvez parcialmente, esse amor, irmãos. Percebemos que ele é único, espontâneo, forte, soberano, aleluia, infinito, eterno. Nada muda o que ele sente por nós. Isso deveria nos compelir a uma vida de total obediência. Amor do qual ninguém e nada poderá nos separar, segundo Romanos capítulo 8. Ser salvo pela graça é exatamente, irmãos, o oposto do pensamento que talvez tínhamos e talvez alguém que está nos olhando tenha ainda. Ser salvo por méritos humanos totalmente diferente, não é nada disso. Méritos que supostamente provêm da nossa falsa bondade. Pensamos que somos bons. O texto deixa claro que a nossa salvação veio dele e não de nós. E diante disso, a salvação sendo um ato completamente de Deus, aquele que não poupou nem mesmo o próprio Filho, senão que o entregou por todos nós. Toda a base de vaidade e opiniões diferentes disso, irmãos, cai por terra aqui. Ele não poupou o próprio Filho. Tiago, você pode me perguntar, mas o mesmo texto aqui fala sobre obras. Sim, irmãos. O fato é que não somos salvos porque fazemos obras. Vire a chave. Entenda. Fazemos obras porque somos salvos. Amém? Entenda isso. E essas obras são importantes, sim. Deus nos criou a fim de que as praticássemos. E Ele preparou essas obras. E nos habilitou a realizá-las em Cristo Jesus. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. E diante disso, talvez muitos dirão, se é pela graça, não depende de mim, não posso viver da forma que eu quiser, então? E Paulo responderá, em Gálatas capítulo 5, verso 13. Quando alguém te falar isso, irmãos, tem muita discussão entre arminiano e calvinista. Quem dera, irmãos. Eu não sou nem arminiano nem calvinista. Eu sou bíblico, né? Quem dera nós vivêssemos a intensidade de um arminiano, naquele ativismo, mas com a consciência de um calvinista, de que não depende de nós. Quem dera fôssemos assim. Viva intensamente, seja ativo no reino de Deus, mas saiba que nada do que você faz te torna merecedor de algo. Mas, irmão, seja constrangido porque você não merecia nada. Aleluia. Paulo responderá em Gálatas capítulo 5, verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos
uns aos outros pelo amor. Graça significa que o próprio Cristo vive em mim. E por meio do Espírito Santo, se o Filho de Deus habita em mim, usarei o meu corpo para pecar deliberadamente, irmãos? Não! Claro que não! Em hipótese alguma. Graça não é apenas uma força espiritual, mas é o próprio Cristo vivendo em você. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, chamaria esse pensamento de graça barata, que quer dizer justificação do pecado sem justificação do pecador. Somente a graça faz tudo, dizem eles, e assim tudo pode continuar como estava. É a pregação do perdão sem exigir arrependimento. É graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. O autor da carta de Hebreus disse, em Hebreus capítulo 10, verso 26, eu estou finalizando: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Concluindo, irmãos, se estávamos mortos em nossos pecados, escravos do mundo, de Satanás e dos nossos próprios desejos, aos quais estávamos entregues, éramos, portanto, merecedores da ira de Deus. Mas essa palavra, ela junta, ela conecta aqui, ela mostra misericórdia e graça, mas Deus, graças ao seu infinito amor, Ele pagou o preço da minha culpa, da tua culpa. E sem qualquer mérito nosso, por pura graça, nos trouxe a vida. Aleluia. Agora, com o nosso lugar nas regiões celestes garantido, sim, garantido, porque nada faz você perder isso. O que nos resta, irmãos, a não ser andar em gratidão, retidão, gratidão ao amor inconfundível. O que nos resta? Mateus capítulo 4, verso 17. Aqueles que querem receber essa vida, o que precisam fazer? Jesus diria, Mateus 4,17, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastor Tiago. Mensagem abençoada. Ou seja, não usaremos nós agora da graça para a desgraça, né? Não usar a graça agora sabendo que somos salvos simplesmente pela graça e não há nada, mérito algum em nossas obras. Ainda que façamos ou não façamos, Deus não muda e continua sendo o mesmo. Mas existe a gratidão, a qual o pastor Tiago falou essa noite. Por isso que nós façamos as boas obras em Cristo, por gratidão a Cristo. Ele nos chama a anunciar o Evangelho, a falar da mensagem. A mensagem dessa noite, irmãos, e as mensagens na qual estamos aqui ministrando ao decorrer desse mês, não são mensagens populares. Elas não agradam o nosso ser interior. Elas, quer dizer, o nosso ser exterior, desculpa, o homem natural. O nosso espírito sim se alegra. Mas a nossa carne não se agrada, porque tem que negar nós mesmos e dar toda a glória para Cristo. Isso dificulta o nosso ser humano,
O homem, esse que tem aquela inclinação ao pecado, que muitas vezes eu sempre falo, a gente quer tirar Cristo do trono ao lado de Deus e sentar no lugar. Deixa eu sentar pelo menos meio banco, né, Jesus? Está sentada dessa do Pai, então deixa eu fazer pelo menos um pouquinho, dá metade dessa glória para mim. Mas a palavra diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade do Evangelho e é essa verdade que nós precisamos anunciar. Agora, quando nós entendemos a graça verdadeiramente, entendemos quem nós somos e quem Ele é, aí a gente entende o que é graça. Paulo aqui entende o que é graça. Paulo, em 2 Coríntios 12, o versículo 9, ele está passando por uma grande dificuldade, a gente não sabe dizer o que é realmente esse espinho na carne de Paulo, mas ele clama a Deus e pede para que seja retirado esse espinho, essa dificuldade de entender agora o que era graça. Até o irmão fez o louvor hoje aqui que fala sobre isso. Então no versículo 9 do capítulo 2 diz assim: então ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Da boa vontade, pois mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós reconhecemos que Deus é grande, que Deus é gracioso, que Deus é maravilhoso, que nos amou, que o seu amor é maravilhoso, aí sim, irmãos, nós conseguimos entender a graça. Foi isso que Paulo entendeu aqui. Ele entendeu que quando nós, crentes, reconhecemos a nossa própria fraqueza, Cristo repousa em nós, e a graça repousa em nós, e nós somos aperfeiçoados em nossa fraqueza. Amém? Vamos colocar de pé, eu quero orar. Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos, Deus. Senhor Deus, por essa palavra maravilhosa a qual o Senhor trouxe, Senhor Deus, a nós nessa noite, Pai. O Senhor Deus, o Senhor aqui nos exortou essa noite, Pai, a Senhor Deus, que somos salvos pela graça, Senhor Deus, sem um preço pago por nós. Mas ela não foi de graça, pois foi um preço pago pelo seu Filho. O sangue derramado naquela cruz, Senhor, nos fez justos perante Ti. Pai, por isso nessa noite nós te louvamos, Senhor Deus. Pai, enquanto muitos estão, Senhor Deus, caminhando, Senhor Deus, com destino reto ao inferno. E aqui eu me lembro, Senhor Deus, daquelas palavras a qual o pastor lá da Serra, ontem esteve aqui, o pastor Nino, e falou que lá o sol queima mais do que o sol aqui de baixo. Mas porém eles não sentem o queimar do sol. Assim é a humanidade. Lá, por causa do tempo frio e dos ventos frios, não consegue sentir a radiação do sol, que está queimando, e está queimando, e está queimando, e tu passa o dia todo no sol, e não sente que te queimou, só vai sentir à noite, o que ele te pegou, o que fez o sol em ti. Assim a humanidade também, Deus, tem caminhado a passos largos em direção ao inferno, sentindo essa brisa tranquila, e o inimigo da nossa alma soprando e falando, pode ir, está tranquilo, continua, você está bem. Assim também ele tem agido dentro das igrejas, Pai. Por isso, Senhor Deus, nós temos aqui, Senhor Deus, nessa noite te pedindo, Pai, pela Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, que o Senhor venha nos aperfeiçoar, Deus, para fazer a Tua obra nessa cidade, Pai, para anunciar, Senhor Deus, a Tua obra, Senhor Deus, anunciar, Senhor Deus, as boas novas nessa cidade, Pai. Para que assim, Pai, aqueles que estão mortos revivam, Senhor Deus. Aqueles que estejam mortos, Senhor Deus, possam encontrar esta graça, encontrar o Teu amor. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos nessa noite, Pai. Levanta, Senhor Deus, aqui nessa igreja, Pai. Levanta, Senhor Deus, aqui nessa cidade, Pai. Pessoas, Senhor Deus, compromissadas com a Tua palavra, compromissadas, Deus, em fazer a Tua vontade, pessoas que não se envergonhem do Teu evangelho, pessoas que preguem, Senhor Deus, toda a verdade, somente a verdade.
sem enfeitar, sem adoçar, sem botar nada, Senhor, e misturado com a Tua palavra, que não tenha mistura, Senhor Deus, que seja ela genuína. Senhor Deus, coloca em nós, Senhor Deus, assim como a Tua palavra diz, Senhor Deus, como uma criança, Senhor, de colo, que sente desejo pelo genuíno leite. Coloca isso dentro de nós, Pai, para que nós tenhamos desejo, Senhor Deus, do leite genuíno, da palavra pura, Senhor Deus. E que assim também, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo opere, Senhor Deus, como operou em nós, Pai, que estávamos mortos, Senhor Deus, que avive, Senhor Deus, essa cidade, Pai, através da pregação do Teu Evangelho, Senhor Deus. É o que eu te peço nessa noite, Pai, e nós como igreja te pedimos nessa noite, Pai. Clamamos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos?